falta de diversidade étnica e racial é bastante evidente em diversas áreas, no Brasil e no mundo afora. Mas muita gente prefere fingir que ela não existe. E se eu te falar que existe uma área em que essa falta de diversidade é igualmente ignorada? Os bancos de dados genéticos, em sua grande maioria, consideram predominantemente dados de pessoas brancas. Quer saber como isso pode afetar a nossa vida e o que nós podemos fazer para mudar tudo isso? Então vem comigo. Vamos entender um pouco mais da importância da diversidade étnica e racial nos bancos de dados genéticos. Eu sou a Laíse e você está no Profissão Biotech. O projeto Genoma Humano buscou sequenciar o nosso genoma para conseguir mapear o máximo de genes possíveis. As informações geradas a partir desse projeto, dentre outras coisas, passou a ser fonte de estudos para terapias que buscam personalizar o tratamento de algumas doenças, como acontece com a medicina personalizada. Mas como assim? Na medicina personalizada, ou medicina de precisão, além de considerar fatores como o modo de vida do paciente, alimentação, fatores ambientais, os testes genéticos também são muito importantes para determinar um tratamento, e assim identificar qual é a droga mais adequada a ser utilizada, e também evitar o surgimento de doenças que aquela pessoa possa ter uma predisposição. Mas o que isso tudo tem a ver com o nosso assunto? A questão é que não somente o projeto Genoma Humano, mas os bancos de dados que são utilizados nesse método de busca pelo tratamento ideal possuem como genoma de referência majoritariamente dados de pessoas com ancestralidade europeia. Ah, mas todos nós somos seres humanos, todos nós compartilhamos o mesmo DNA. Isso é 99,9% verdade. Isso porque estima-se que exista 0,1% de diferença de indivíduo para indivíduo. E isso é muita coisa, considerando o tamanho e a densidade do genoma humano. É uma variação grande o suficiente para abranger informações que são determinantes na área da saúde, por exemplo. Esses dados genéticos que acabam servindo como genoma de referência, eles não contemplam a diversidade étnica e racial existente no mundo. A historiadora evolutiva Constance Hilliard exemplifica o que pode acontecer ao não agregar às referências uma diversidade maior de grupos. Pessoas que não possuem ancestralidade europeia ou em que essa ancestralidade é pouco significativa, se são testadas para buscar uma variante no genoma que possa identificar uma probabilidade de câncer, por exemplo, quando o seu genoma for alinhado ao genoma de referência, esse que é majoritariamente europeu, os resultados podem ser inconclusivos ou de uma significância muito incerta. Isso tudo porque povos diferentes podem ter marcadores genéticos diferentes, variantes de genes diferentes. Em 2016, 87% dos participantes envolvidos nesses estudos do genoma eram descendentes de europeus. E em 2018, 78%. No entanto, apenas 12% da população mundial são descendentes diretos ou próximos de europeus. Nossa formação genética é diversa, a nossa saúde é diversa e por isso os tratamentos genéticos baseados em genoma humano também devem ser. Quer mais alguns exemplos da situação? A doutora Hilliard pontuou o quão impactante uma escolha de tratamento não ideal ou errada pode ser. Grupos afro-estadunidenses, segundo seu trabalho, possuem uma maior predisposição a desenvolver certos tipos de câncer e uma menor predisposição à osteoporose quando comparado com a população branca dos Estados Unidos. Esses fatores seriam justificados pela presença de uma variante de um gene chamado TRPV6. Esse gene é responsável na população afro-estadunidense por controlar de forma extremamente positiva os níveis de cálcio. E por isso, o grupo com essa variante possui um baixo risco de desenvolver a osteoporose. Mas essa mesma variante, se for super expressa, inclusive por altos níveis de cálcio, pode desencadear processos fisiológicos e metabólicos que levam ao câncer, o câncer de mama e o câncer de próstata. Se toda sugestão de tratamento a partir de medicina personalizada for a partir de uma análise utilizando bancos de dados genéticos de pessoas com ascendência europeia, ele faria jus, no caso dos Estados Unidos, predominantemente às necessidades das pessoas brancas. Necessidade essa que é distinta de outros grupos, como os afro-americanos. Afro-americanas e afro-americanos não se dariam bem com uma dieta específica que leve em consideração a necessidade de um outro grupo que não o seu, podendo estarem sujeitos a um tratamento que, na realidade, pode ser muito prejudicial. Outro exemplo disso é o uso de medicamentos. Alguns deles precisam ser ativados por enzimas do nosso corpo para que eles consigam desempenhar uma função. Mas, novamente, ao considerar apenas um grupo, sem contar com a diversidade, com a sua ancestralidade, com o contexto social em que outros grupos estão inseridos, sem contar com as singularidades, os outros grupos podem ser prejudicados.
No caso dessas enzimas, os genes que as codificam podem ter diversas variantes. E as versões dessa mesma enzima podem nem todas ser compatíveis com aquele medicamento. Ou seja, no final, o medicamento pode nem ser ativado. Poderíamos pensar que estamos cuidando da doença ao tomar aquele medicamento, mas na realidade nada estaria surtindo efeito. Parafraseando a doutora Hilliard, eles acham que o mesmo tamanho serve para todos, mas não serve. Não é nem a média, é europeu. Mas já tem bastante gente ligada nisso, sabia? A China, por exemplo, já sabe que os genomas de referência mais comuns não são muito compatíveis com a sua população e já começaram a providenciar uma mudança, fazendo genomas de referência para diversas populações de diversas partes do seu país, assumindo assim a diversidade étnica e suas particularidades. Vários pesquisadores no mundo todo já têm se esforçado para aumentar a diversidade nos seus estudos genéticos, considerando e adicionando variantes nos seus estudos. A iniciativa All of Us, do National Institute of Health, desde 2016, busca coletar a maior diversidade de dados genéticos possível. Deixar de ligar para a falta de diversidade dos bancos de dados genômicos é abrir mão de todas as ferramentas e do conhecimento gerado até aqui que poderia ser muito bem aplicado na medicina de precisão, por exemplo. Já que sem diversidade é muito fácil gerar conclusões precipitadas, muitas conclusões erradas. Mas o principal, deixar de ligar para isso é se isentar do dever de proporcionar cuidados à saúde igualitários. Esse assunto é extremamente importante porque é a nossa saúde que está em jogo. Então, se você quiser saber mais sobre isso, dá uma olhada nas referências aqui embaixo e não deixe de conferir todos os nossos conteúdos aqui e no Instagram também. Eu sou a Laís de Souza e esse foi mais um vídeo da Profissão Biotech.